né? O Até Ricardo tem uma falou. ilustração, se você quiser colocar, que mostra um Voltei, pouquinho, pessoal. né, do... Bem-vindo de Pior que eu volta. pus a culpa na internet e não foi o meu computador que travou. Nossa, Eu estou do acontece, né? celular. Nossa, Tá Vamos joia. lá. vamos lá, tem Então, uma e ilustração do Fábio aqui. até essa ilustração que você comentou, né, que a gente tem toda a estrutura do GPON, né, e que a gente vai ver que, por exemplo, a gente tem uma faixa de frequência que geralmente quando a gente acaba trabalhando no ponto a ponto, a gente utiliza muito uma caracterização, que é a 1310 e a 1550. E se a gente colocar isso no GPON, você vai ver que o GPON ela trabalha, né, com essas frequências, né, esses comprimentos de onda, né? Então, como você comentou, né, Marcelo, um dos pontos se eu for medir dependendo de um lado, eu mato diversos assinantes, né? Então, isso é um ponto que a gente sempre acaba falando, né, e frisa muito em todos os nossos treinamentos, em todas as nossas é, é, palestras, que um dos pontos importantes que não só você derrubar o seu cliente, né, você acaba muitas vezes não conseguindo caracterizar, né, o seu trecho, porque como você vai ter o splitter, ele acaba se dividindo o seu sinal. O OTDR nada mais é do que um envio de pulsos. E no momento que você tem um splitter que divide esses pulsos, o seu OTDR também vai ter reflexões de vários lados. Então você acaba descaracterizando, né? Você não consegue identificar os seus devidos trechos, né? Então esse é um ponto que a gente acaba sempre falando, né? E um dos pontos importantes, é exatamente num nível em produção, você trabalhar corretamente do lado e também, né, ter um OTDR que você consiga realizar a medida, no caso, por exemplo, um filtrado, né, em 1650, 1625, para você poder trabalhar fora da faixa de trabalho de um GPON, né? Então é como você Até comentou, ter essa ideia, né? eu ia aproveitar esse gancho do Fábio para até comparar com os testes que se fazem em rede de cabeamento normal, que é ponto a ponto, né, e como que é em GPON. Se você for ver, o ATDR em cabeamento ele é um instrumento muito mais usado para troubleshooting, né? Tanto que a maioria dos fabricantes não exigem teste de ATDR da rede, eles exigem teste de certificação com o certificador, né? Com o LTS que a gente fala. Isso. Em GPON já fica complicado, por quê? Se você for... primeiro teste que a norma pede em GPON, em rede de fibra de cabeamento normal, teste de polaridade. Como é que você testa a polaridade numa rede ponto-multiponto? Já complica um pouco, não dá. Então, já é uma coisa. Segundo, depois que essa rede entrar em operação e você precisar adicionar um ramo ali com o cliente mais, você não consegue fazer o teste nos comprimentos de onda, como o Fábio estava falando, em 1310 e 1550, que seria o mais próximo do 1490, que é o que se usa em GPON. Então, você é obrigado a usar o OTDR para testar essa rede. Não tem outra solução, porque a rede tem cliente. Se você for e testar ela com ela funcionando, se você usar um OTDR que usa um comprimento de onda normal, você vai derrubar os clientes, porque a OLT vai reconhecer aquele sinal e vai entender que aquilo tem algum problema, ela desliga todo mundo. E além disso, a posição, né? Você não pode testar a rede da central, sempre é da posição do cliente por conta da divisão que o splitter faz dos sinais. Exatamente isso que o Fábio está mostrando. Se você testa a rede centralizada, mesmo que você não tiver cliente ativo ainda, você vai derrubar todo mundo. Você vai ver vários picos, você não sabe quem que é. E assim, se você for fazer o teste que vamos dizer, mais indicado ali na norma de teste de certificação, que é teste bidirecional. Deixa eu aproveitar você estava naquele slide lá que tem aquele Sim. ruído dos vários. E só para esclarecer, para quem não está muito à vontade com o trace do TDR, quer dizer, esses monte de pico, né? Esses monte de picos que tem até as setinhas ali são reflexões das pernas do splitter, é isso? Exato. Então, se você está testando, Exatamente. coloca o TDR lá do lado do head-end. Quando o sinal bate lá no splitter e vê 32 trechos ali, cada trecho vai ter uma reflexão de volta diferente, né? E aí vai juntar tudo na tela e você não tem como identificar mais nada. É isso que acontece?
É mais ou menos isso, né? Porque você vai ter, porque assim, o OTDR, né? Qual que é o princípio dele? É você mandar um pulso e de acordo com a reflexão dele, né? A velocidade, né? E a potência que volta esse pulso, ele consegue determinar mais ou menos não só a atenuação, mas também o trecho, né? E o que acontece? Em cada um, você tá entrando num splitter e está saindo várias. Então, cada um desses trechos você tem uma certa reflexão. E aí acaba refletindo vários pontos, né? E aí você tem vários picos de reflexão no qual você não consegue identificar, né, os determinados em qual porta ou qual trecho que você está analisando, né? O Rick Uhum. voltou. Acho que caiu de Voltou novo. e caiu. Mas então, por isso que mesmo com o TDR específico para a rede PON, você não vai testar do Head-End. Você vai colocar lá, como até o Ricardo estava falando, lá do lado do assinante, que aí Isso. você vai ter uma reflexão só que é do trecho que está acima, né? É. A montante ali do splitter, né? Eu até tenho acho que eu coloquei aqui no slide, depois eu posso, não sei se eu cheguei a colocar, uma característica de um traço de um splitter desbalanceado. Isso a gente vai ver um pouquinho diferente, porque as atenuações, né, dependendo do trecho, você consegue verificar alguns outros pontos, né, que fica um pouco até mais fácil à medida num splitter, numa rede desbalanceada, né? Mas numa rede balanceada como essa, você acaba tendo esses picos de reflexão que acaba afetando bastante, né? Uhum. Tá, O e Rick, está voltou, né? agora tá ok o áudio aí, Ricardo? Por enquanto, estou ouvindo vocês bem. Legal, legal. Acho que o Fábio complementou o que você estava comentando aí. Eu queria frisar um ponto, né? Então, você vai testar a rede ativa, você não pode usar um comprimento de onda que o head-end, que os equipamentos Exato. estão utilizando ali. Por isso, você entra com 1490, é isso? 1490? É o 1625. Que é fora da 1625. banda, né? O Exatamente. 1625, que é o não usado, o 1490 é usado. Você É vai isso aí. usar o 1625, só que não basta ainda só ter o 1625. Se você vai testar ele ativo, ele tem que ter um filtro, né? Para evitar receber o resto Isso mesmo. e complicar a vida de tudo, né?